Segundo Samuel, capítulo 9, né? Eu até vou ler o versículo. Leia comigo o versículo 3, que nós pulamos. Me desculpa. Leia comigo o versículo 3. Diz assim, ó. O versículo 3. Disse o rei, no caso Davi: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos o quê? Os pés. E onde estás? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Olhe para mim, por favor, só para você entender. O rei Davi, que poderia ter um sentimento ruim em relação à geração de Saul, em relação aos descendentes de Saul, ele não trazia isso dentro dele. Veja que Davi foi perseguido por Saul. Saul queria matar Davi a qualquer preço. É ou não é verdade? Sim ou não? Mas veja que quando Saul morreu e Davi, depois de alguns anos, se tornou rei, Davi não, olha, eu quero exterminar toda a descendência de Saul. Não. Olha o coração de Davi. Por isso que quando a gente lê na Bíblia e vê que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Saul perseguiu Davi, Saul fez de tudo para matar Davi, Saul fez de tudo para prejudicar Davi, mas depois que Saul morreu e Davi passou-se algum tempo, assumiu o trono de Israel, Davi falou o seguinte: tem alguém da descendência de Saul para que eu possa, através de Deus, usar de bondade para com ele? Tem alguém que nós podemos usar de bondade? Alguém da descendência de Saul? Veja que Davi não guardou no coração um sentimento de quê? De vingança, de ódio, um sentimento ruim, que hoje em dia muitas pessoas carregam dentro dela, um sentimento ruim, e isso faz ela se distanciar cada vez mais de quem? De Deus. Nós aprendemos aqui duas coisas interessantes. Primeiro, o coração de Davi, que foi um coração bondoso. Segundo, o coração de quem? De Deus. E vemos aqui que aquele homem, que aqui já era homem, rejeitado, porque Mefibosete cresceu em meia rejeição, porque ele era, como diz aí, aleijado. Mas você sabe que Deus não se esquece de ninguém. Deus se esquece? Deus não se esqueceu de nenhum de nós que estamos aqui. Pode as pessoas nos desprezar, pode as pessoas virar o rosto para a gente, pode as pessoas não querer falar com a gente, mas Deus não. Deus não despreza nenhum de nós. Amém? O texto diz assim, olha só que coisa interessante. Vamos ler o versículo 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, e disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de quê? De bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de quê? De Saul teu pai, e tu comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como quem? Como eu. Olhe para mim, por favor, que isso é importante a gente frisar. Normalmente o rejeitado, ele já narra uma história na cabeça dele. Normalmente o rejeitado ele já narra aqui uma história, ele já cria na mente dele o quê? Uma história. Ele já cria na mente dele uma história. É simples entender isso. Ela manda uma mensagem para alguém,
Passa 10, 15 minutos, a pessoa não quê? Não responde, ela está me rejeitando, está braba comigo, ela tá nervosa comigo, nem me respondeu. Ela já está criando o quê? Está criando uma história na cabeça dela. Isso é o trauma da rejeição. Então a pessoa já fica, acho que fulano não quer falar comigo, Beltrano nem me respondeu, já se passou 10 minutos, ela nem sabe se a pessoa está o quê? Ocupada, fazendo outra coisa, mas já passou 10 minutos e não me respondeu, já passou 20 minutos e não me respondeu, eu acho que está muito nervosa comigo. É o trauma da rejeição. Ou então quando a pessoa, ela na correria, mensagem, a pessoa mandou, fulano, manda um textão, a pessoa manda assim, ok, foi seca demais comigo, está me rejeitando, foi seca demais. É o trauma da rejeição. É a pessoa que muitas das vezes ela fica dependendo da opinião dos outros. E nós não podemos ser assim. Veja que Mefibosete, ele já criou uma história na cabeça dele. Primeiro ele chegou com medo perante o rei, chegou tremendo de medo. O rei falou, não temas, não temas, fique em paz, eu vou usar de bondade para com você. Eu vou te restituir as terras do seu avô Saul, do seu pai Jonathan, eu vou te restituir, vai ser tua, você vai comer o pão na minha o quê? Na minha mesa. Aí Mefibosete disse, quem sou eu? Como que o senhor vai olhar para mim? Eu sou como um cão, o quê? Um cão morto. Olha o rejeitado, olha a mente do rejeitado, não se dá o quê? Valor. O rejeitado não se dá valor, e ele, eu sou um cão morto. O senhor está olhando para um cão morto. Naquela época, realmente o cão já não tinha, o cão naquela época não tinha valor, não é igual hoje, não. Hoje o cão tem valor. Hoje o cachorrinho, tem cachorrinho que é tratado melhor do que muita gente, ou não é verdade? Tem cachorrinho que tem roupinha, tem cachorrinho que tem que tomar banho toda semana no pet shop, ou não é verdade? Sim ou não? Tem cachorrinho que dorme na cama. Mas naquela época não, o cachorro não tinha valor. E ele ainda fala assim, um cão morto. Em outras palavras, ele dizendo, eu não tenho valor nenhum. Quem sou eu? Eu não tenho valor. Mas o rei Davi continuou dizendo assim, olha que coisa interessante, o quanto é forte isso. Leia comigo, por favor. Leia comigo. Ele disse assim, agora no versículo, paramos em qual versículo? Aqui, isso, agora é no versículo 9, não é isso? Isso, versículo 9. Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e os seus filhos e teus servos, e recolherá os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão para que coma. Porém Mefibosete, filho de teu servo, comerá pão sempre a mim o quê? A minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto o Senhor, ó rei, manda o seu servo, assim o quê? Assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete a mesa de Davi, como um do quê? O que diz aí? Como um dos seus filhos, ou como um dos filhos do quê? Do rei. Olhe para mim, por favor. Preste bastante atenção para a gente concluir essa mensagem, que isso é muito profundo. A única maneira, a única forma da pessoa vencer a rejeição, a única maneira da pessoa vencer o quê? A rejeição, é ela entender que existe alguém muito superior, muito mais importante do que o pai, do que a mãe, do que o marido, do que o filho, do que o patrão, do que o namorado, a namorada, muito superior do que qualquer pessoa nesse mundo não rejeitou ela, que é quem? Jesus. Amém? Aquele que morreu por nós na cruz não te rejeitou, não me rejeitou. Pode o mundo ter nos rejeitado, e graças a Deus por isso,
Pode pessoas nos rejeitar. Pode, normal isso. Hoje em dia, no mundo que nós vivemos, um mundo de ingratidão, é ou não é verdade? Então muita gente nos rejeita. Pessoas até que você ajudou, pessoas até que você muitas das vezes deu a ela uma palavra, pessoas que muitas das vezes você ajudou ela de alguma maneira. Ela é o quê? Pode até te rejeitar. Mas existe alguém muito superior a qualquer pessoa nesse mundo que jamais te rejeita, que jamais nos rejeita. E esse alguém é o Senhor Jesus. Amém? O mal sempre vai trabalhar, preste bastante atenção, o mal sempre vai trabalhar, a estratégia do diabo é sempre colocar na mente da pessoa, colocar onde? Na mente da pessoa, que ela não tem valor. O rejeitado sempre vai pensar que ele não tem valor. Você leu as palavras de Mefibosete para o rei? Quem sou eu? Eu sou um cão morto. Eu sou um cão o quê? Sou um cão morto. Está olhando para um cão morto. Olha as palavras de Mefibosete. Eu sou um cão morto. Quem sou eu para olhar para mim? Quer dizer, ele não se dava o quê? Valor. Mas Deus te dá valor. Senhora, Deus lhe dá o quê? Deus lhe dá valor. Jesus te ama. Amém? E ele te trouxe aqui para te salvar. Mas para Ele poder fazer a obra dEle, que Ele deseja na nossa vida, nós temos que vencer esse trauma de rejeição. Nós temos que vencer esse pensamento que estamos sendo o quê? Rejeitados. Porque se o mundo nos rejeita, se pessoas nos rejeitam, se fulano, beltrano nos rejeita, o Senhor Jesus jamais nos rejeita. E se você achava que estava sozinho, o Espírito Santo te trouxe aqui para te fortalecer, para te sustentar e para te ajudar. Amém? Amém, gente? Foi o que aconteceu com Mefibosete. Estava lá em Lodebar, uma cidade, desprezado, largado, estava lá, vivendo lá, aleijado. Achava que para ele não tinha mais o quê? Não tinha mais jeito. Mas um certo dia, o rei lembrou, lá no palácio, o rei lembrou, ué, tem alguém da descendência de Saul, para que eu possa usar da bondade de Deus para com ele? Tem alguém da descendência? E um servo falou, olha, tem Mefibosete, o aleijado. Ah, é? Tá bom, manda trazer aqui. Ele vai comer pão na minha o quê? Na minha mesa. Você pode ter sido desprezada, rejeitada, humilhada, esquecida, abandonada por esse mundo, por pessoas, mas por Deus não. Ele te trouxe aqui para que você venha comer pão na mesa dele, que é o reino dos céus. Amém? Jesus te trouxe para que você venha se assentar à mesa do reino dos céus. Ele tem o melhor para cada um de nós. Diga, eu creio. Amém? Creia nisso. Ele tem o melhor para a senhora. Ele tem o melhor. Eu até meditando nessa mensagem, só para você entender, deixei até anotado assim: a cura da rejeição a cura da rejeição acontece quando nós entendemos que alguém muito mais importante do que qualquer outra pessoa nos aceita. Jesus te aceita. Jesus o quê? Te aceita. Tanto que ele diz, vinde a mim como estais. Vinde a mim como estais. Para que ele possa te limpar, te lavar, te restaurar, para que ele possa fazer a obra gloriosa que só ele pode fazer na nossa vida. Amém? Só ele. Então lembre-se disso. Hoje Deus marcou essa manhã. Deus marcou o quê? Essa manhã. Para que cada um de nós venhamos vencer a rejeição. Amém? Para que nós venhamos vencer a rejeição. Você sabia que quando o Senhor Jesus estava na cruz, quando Jesus estava onde? A única vez na Bíblia, nos evangelhos todo,
que você vai ver Jesus chamar Deus de Deus e não de Pai, foi quando ele estava onde? Na cruz. Sempre o Senhor Jesus se dirigia a Deus como o quê? Pai. O meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, o meu Pai, Pai. Mas lá na cruz, quando Jesus estava no Calvário, na cruz, prestes a morrer, Jesus não se referiu a Deus como Pai, e sim como o quê? Como Deus. Por quê, hein? Por quê? Ali Jesus também sentiu a dor do quê? Da rejeição. Porque Deus teve que deixar ele ali só. Qual foi as palavras de Jesus na cruz? Deus meu, por quê me desamparaste? Sim ou não? Mas sabe por que houve aquilo? Naquele momento Jesus se sentiu órfão. Naquele momento na cruz, o Senhor Jesus se sentiu o quê? Órfão. Tanto que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas aquele momento ali na cruz aconteceu para que hoje nós possamos ter experiência de filho. Quem está entendendo? Diga eu. Naquele momento Jesus não se referiu a Deus como Pai, e sim como Deus apenas. Porque naquele momento ele se sentiu só. Porque naquele momento ele tinha que passar pela cruz, pelo sacrifício. Ele teve que passar por tudo aquilo, para que hoje todos nós possamos nos tornar o quê? Filhos de quem? De Deus. Nenhum de nós que estamos aqui estamos sozinhos. Jesus está com você. Amém? O Senhor Jesus está com cada um de vocês. Cada um de vocês. Você não está sozinho, sozinha. Não se preocupe com a opinião dos outros. Não se preocupe com o que fulano, beltrano acha a seu respeito. Se preocupe em agradar a Deus. Se preocupe em fazer a vontade de quem? A vontade de Deus. Se preocupe em fazer a vontade dele. Se você fizer a vontade de quem? A vontade de quem? De Deus. Ele vai se agradar de você. Amém? Para fechar a mensagem, o segredo para vencer a rejeição, o segredo para vencer o quê? A rejeição, é você entender aqui na sua mente que alguém muito superior a qualquer pessoa que tenha te rejeitado, não te rejeitou. E esse alguém é o Senhor Jesus, esse alguém é o nosso Deus. E Ele quer te chamar de filho. Amém? Seja esse filho para Ele, agradando a Ele, para que a vontade dEle se cumpra na sua vida. Diga graças a Deus. Fique em pé no seu lugar, para que nós possamos orar. Nós vamos falar com Deus, nós vamos buscar a presença dEle nesses minutos que falta para terminar a reunião. Mas eu quero que a senhora, que cada um de vocês entenda uma coisa. Quando nós falamos com quem? Com Deus. Quando nós nos voltamos para Ele, Ele se volta para a gente. Ah, pastor, mas eu não sei orar direito. Não, o Senhor Jesus não está procurando oração bonita. Ele está procurando oração sincera. Amém? Ele não está preocupado com uma oração bonita. Ele está preocupado com uma oração sincera. Seja sincero na sua oração. Seja verdadeiro.